Comecei a gravar a aula e agora eu vou compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo ver a telinha aí? Sim? Beleza. Eu vou então agora colocar no modo apresentação. Falhou. Entrou. Está aparecendo aí para vocês o modo apresentação? Sim? Sim. Obrigado. É só, acho que, cortar o microfone do pessoal mesmo. Vou cortar aqui, pode deixar. Só eu vou cortar o microfone de vocês, tá bom? Mas se precisar conversar comigo, é só abrir o microfone e... É só abrir o microfone e falar, tá? Sem problema. Ok. Vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre o batismo cristão, tá bom? É a aula de número 9 do nosso livro, tá? O livro Curso para Catecúmenos, do reverendo Adão Carlos do Nascimento, da SOCEP Z3, tá? Então, está aí a primeira parte, porque nós pretendemos terminar essa aula na semana que vem. Deixa eu já dar um aviso para vocês, que teremos essa aula hoje, se Deus nos permitir, encerraremos ela sobre o batismo cristão na aula do domingo que vem, e daqui 2 domingos, ou seja, sem ser domingo que vem, no outro domingo, daqui 2 domingos, tirando hoje 2 semanas, daqui 15 dias, nós não teremos escola dominical, porque será, se eu não me engano, mas se eu estiver enganado, eu retifico essa informação, será a eleição, tá? Assembleia Geral para eleição de pastores, no caso, pastor, né? Um pastor só. Eleição do pastor, tá bom? Então, aí nós teremos a eleição, como o pastor Mauro já explicou no domingo passado e tanto de manhã como à noite, ela vai acontecer basicamente de manhã e à noite, tá? Mas é daqui 15 dias, então a gente faz essa aula de batismo cristão. Teremos uma hoje e domingo que vem, se Deus permitir, né? Se tudo correr bem. Aí não teremos aula daqui 2 domingos. Aí depois a gente retoma com o batismo infantil, que é um ponto que a gente tem que conversar com bastante calma, com bastante tranquilidade, porque é um dos diferenciais também da igreja presbiteriana, tá bom? Mas vamos lá. A aula nossa, nós temos como texto base para essa aula o texto de 1 João. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu tenho... desculpa, irmãos. Eu tinha a impressão e agora eu tenho certeza. Esse texto aqui não é 1 João, é João só. Evangelho segundo João. Eu cortei aqui a tela cheia, porque eu quero arrumar aqui já, tá? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Pronto. Voltou aí para a tela cheia? Sim? Obrigado. O joinha já me ajuda. João, então, é o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículos 19 a 28. João, capítulo 1, versículo 19 a 28. Eu vou ler para vocês, tá bom? Eu leio em voz alta, vocês vão acompanhando aí silenciosamente. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu?
és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Então, estas coisas, melhor dizendo, essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, passei aqui do nosso texto, até o versículo 28, tá? Então, o texto que nós lemos, ele trata a respeito do batismo de João, tá? O João, o batizador, o nome dele não é Batista, tá? É João. Normalmente, como ele era da tribo de Levi, era Levi Batista, Levi João, né? João Levi. O Batista é porque ele batizava. Então, a palavra Batista aí é batizador, por causa da prática dele de batizar pessoas, tá? Fala aí, eu tô vendo a Priscila ali. Tudo bom, Priscila? Beleza. Então, ele é o João, o batizador, por causa da prática dele de batizar, tá? Então, na verdade, o Batista aí é mais um apelido, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui com a nossa aula. Bem, a palavra, vamos entender primeiramente o que significa a palavra batizar, tá? Já que a nossa aula é sobre o batismo, o que significa a palavra batizar? Eu coloquei aqui na imagenzinha aqui do slide, a água aqui, né? E embaixo a palavra grega baptizo. Tá? É a palavra grega para batizar. Até coloquei ela aqui embaixo, aqui, tá? Tô mostrando aqui, ó. É um verbo, tá? É um verbo grego. Batismo ou baptizo, conforme o léxico, tá? Eu tô com o léxico aqui do grego. Bom, esse léxico aqui é muito bom. Eu ofereço os livros para vocês, mas eu sei que vocês não vão comprar, mas eu mostro, entendeu? Só para vocês saberem. A palavra baptizo, tá? Ela significa, eu coloquei aqui um resuminho, mas o verbete aqui é bem grande, tá? Ele significa lavar, tá? Purificar ou fazer uso de água em uma cerimônia religiosa. Tá? Então, eu coloquei um resumo. Por que eu coloquei o significado da palavra batismo ou batizar no grego? Porque eu já ouvi, e eu, em tempos remotos da minha vida, também já acreditei. Opa, peraí que temos 4 pessoas aqui na sala de espera, irmãos. Deixa eu aceitar esse pessoal. Tá o Danilo Dávila, a Rebeca. A Rebeca tá aí também, ó. Tá entrando aí. A Gorete, aceitei todo mundo. Tá? Em tempos remotos, que a palavra batismo significava sempre mergulhar, tá? Eu já vi muita gente defendendo isso. E não é verdade. Eu mesmo já defendi. Fique tranquilo, meu irmão. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. O Tarcísio está desejando aí no bate-papo aí. Parabéns para o Dia dos Pais, tá? Deus abençoe. Parabéns para todos os papais que estão aí. Tarcísio, já cumprimentei alguns, tá? Deus abençoe. Aos pais. Obrigado, Diogo. Deus abençoe, viu? Feliz Dia dos Pais para vocês também aí, viu? Obrigado. Valeu, meu irmão. Até mais. Opa, Quer dizer, até mais não. Obrigado. Fica aí. Vai?
Fica aí, Danilo. É que eu falei até mais, eu não estou despedindo, não. Pode ficar aí. Deus abençoe os papais aí. Se a Rebeca, que está ouvindo, e a Priscila estiverem perto do Fernando, um abraço para ele aí. Parabéns para o Dia dos Pais. A Renata, você está assistindo aula comigo. Se ela estiver perto do seu Orestes, manda um abraço para ele. Parabéns para o Dia dos Pais para ele também. Se não estiver perto, fala que eu mandei um abraço para ele. Tá bom? Deus abençoe. Bom, vamos lá. A palavra batismo, então, o verbo não significa sempre mergulhar. Ela pode significar apenas lavar, molhar, tá? E ela é uma palavra muito utilizada na prática de lavagem ritualística, tá? Lavar a pessoa em um ritual religioso. Então, quando Jesus utiliza, ou quando João utiliza o termo batismo, quando a Bíblia utiliza o termo batismo, ela é um termo já conhecido, tá? Em algumas religiões já utilizavam isso. O cristianismo é uma religião que utiliza também o batismo por água, tá? Como forma de inserção na religião, na igreja, tá? Outras religiões também utilizavam. Os próprios judeus utilizavam. Mas veja, se você for ler o Antigo Testamento, você não vai ver essa prática sendo ordenada. Você não vai encontrar. O João batizava, mas isso era uma coisa do João. E ele explica aqui por que ele faz isso. No texto que nós lemos, em João, capítulo 1, de 19 a 28. Ele diz o seguinte, olha, aqui, ó, tá, versículo 26. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim e do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Tá? Esse aí, se vocês forem ler a passagem do batismo de Jesus nos outros evangelhos, você vai ver que João ele fala assim, ó, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim vos batizará com Espírito Santo. Tá? Então, ali a água significava uma preparação, um simbolismo do batismo pelo Espírito Santo. E aí ele fala, né, em um dos evangelhos, ele fala, e eu vos batizo com água, mas o que vem após mim é mais poderoso que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí o pessoal acredita que o batismo com fogo tem a ver com poder, né? com manifestação prodigiosas e tal. Mas ali, se você for fazer eu vou usar um termo aqui, um termo teológico, mas eu imediatamente já explico para vocês. Se você for fazer uma exegese, ou seja, uma análise do texto, uma interpretação correta do texto, você vai ver que o batismo com o Espírito Santo é para os salvos. Porque João fala assim, ó, esse que vem depois de mim, ele tem na sua mão a eira e a pá. E ele ajunta tudo aquilo que não presta e lança no fogo. Então, aí o João ele está fazendo uma construção paralela ali na frase. Então, o Espírito Santo é para os salvos, da mesma forma que o fogo é para os perdidos. Então, o batismo com o Espírito Santo com fogo não é a mesma coisa, são duas coisas separadas. O Espírito Santo para os salvos e o fogo para os perdidos. O fogo ali é destruição, tá? O fogo é o inferno mesmo, tá bom? Então, é uma construção paralelística, de paralelos, de afirmações. O Espírito Santo está para os salvos, da mesma forma que o fogo está para os perdidos, tá? Então, João batizava com um simbolismo daquilo, com água, com um simbolismo daquilo que viria, que seria o batismo pelo Espírito Santo, tá bom? Mas a gente vai tratando mais a respeito disso. Então, a palavra, no original, tá? No dicionário, no léxico, ela significa lavar, purificar, fazer uso de água em uma cerimônia religiosa. É um termo utilizado para se referir à lavagem cerimonial. Você lembra quando tem algumas passagens na Bíblia, para quem já leu os evangelhos, os discípulos, eles são, uma vez questionados, pelo fato deles não lavarem as mãos antes de comerem, tá? Antes de comer, eles não lavavam as mãos.
Ali, o lavar a mão não tem a ver como nós enxergamos o lavar a mão hoje, que é um ato de higiene. O lavar a mão ali era uma prática cerimonial que o judeu fazia antes de se alimentar, era se banhar, é como se ele estivesse purificando, tá? Era cerimonial aquilo ali. Então, era a mesma prática, mas por motivo... Nós fazemos a mesma coisa de lavar a mão hoje, mas por motivos diferentes. A gente não acha que lavando a mão a gente está se purificando, né? Não no sentido sagrado da coisa, mas no sentido de purificação da limpeza, da higiene, tá? Vamos seguir aqui. Qualquer dúvida, vocês me levantam a mão aí. Estabelecendo conceitos. O batismo é a porta de entrada na igreja, tá bom? Juntamente com a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, tá? Tem gente que não gosta de utilizar o termo Santa Ceia, não tem muito problema não de utilizar o termo, tá bom? Mas, enfim, a ceia do Senhor ou a Santa Ceia é a mesma coisa. Então, tanto o batismo como a ceia do Senhor são, né, ou um dos sacramentos, ou ordenanças. Por que eu coloquei aqui ordenanças? Porque esse termo sacramento não é utilizado por todas as denominações evangélicas. Tem algumas pessoas que elas acham que, ao utilizar o termo sacramento, a gente está falando no mesmo sentido, nós estamos falando no mesmo sentido que os católicos utilizam a palavra sacramento, tá? E não é, tá bom? Então, eles, ao invés de utilizar o termo sacramento, eles preferem utilizar o termo ordenança, que foi uma ordem deixada por Cristo. Mas é aquele negócio, tanto faz, tá bom? Então, tanto o batismo como a ceia, e eu não vou tratar muito da ceia hoje, porque nós teremos uma aula só sobre a ceia, tá? Mas tanto o batismo como a ceia são os dois sacramentos deixados por Cristo para a igreja. Então, são coisas que nós devemos observar, mas com parcimônia aí, que eu quero explicar uma coisinha para vocês a respeito disso daqui a pouquinho, tá bom? Bem, como eu utilizei aqui o termo sacramento, que é um termo que a gente utiliza na igreja presbiteriana, a gente não utiliza o termo, não tem problema, de novo, não tem problema nenhum em utilizar, mas só para deixar claro, porque você vai ouvir muito essa palavra sacramento na igreja presbiteriana, espero que você ouça. Quando você ouvir e você comentar, por exemplo, com um irmão da Assembleia de Deus ou um irmão da Batista, ele talvez não goste do termo. E ele fala, não, esse negócio de sacramento é da igreja católica. Então, eu preciso explicar para você o que significa, na etimologia, ou seja, na origem da palavra, o que significa a palavra sacramento. Bom, o que era o sacramento? Sacramento era o nome dado ao juramento de fidelidade feito por um soldado romano. Tá? O termo não está na Bíblia. Você não vai encontrar o termo sacramento na Bíblia. Se você procurar lá, você não vai encontrar. Tá? Da mesma forma que você não encontra o termo trindade. Tá? Não é porque não está na Bíblia que ele não seja um termo que você possa utilizar. Tá bom? É um nome dado para... É uma palavra que você utiliza para dar nome a alguma coisa que a Bíblia não dá nome para ela, tá bom? Então, o sacramento era o juramento, era um compromisso feito pelo soldado romano. O reverendo Adão, ele utiliza no livro dele... Onde foi parar meu livro, gente? Ele utiliza o termo fidelidade ao imperador, mas o soldado romano, ele não tinha... É que as pessoas às vezes não entendem muito como que funcionava esse relacionamento. Então, o reverendo Adão, que é o escritor do livro, ele utiliza, achei meu livro, tá? Ele utiliza o termo falando que o sacramento era o juramento para com o imperador. Não é bem assim. O soldado romano, ele não tinha fidelidade com o imperador, ele tinha fidelidade com o Estado romano, tá bom? O imperador simbolizava o Estado romano. É como hoje no Brasil, quando você desrespeita as instituições, você está desrespeitando o Estado brasileiro, a Constituição, tá bom? Então, quando você respeitava o imperador, você estava analogamente respeitando o Estado, mas o voto não era para com o indivíduo imperador, era com aquilo que ele representava, tá certo? Isso é bastante importante entender, porque assim, é muito comum as pessoas falarem assim, não, os imperadores romanos eram considerados deuses.
só depois da morte, tá? Foram poucos, acho que 2 imperadores romanos só, que foram considerados deuses vivos, ainda vivos, tá? Mas isso não era comum. O imperador romano só era divinizado após a morte, tá? E a adoração ao imperador era uma forma de demonstração de lealdade ao Estado. Então, não era importante o imperador, o importante era o Estado. Isso aí é só um contexto histórico para vocês, tá? Mas aí você precisaria ter um estudo mais da história de Roma, é mais para historiador mesmo. É porque eu estudei essa parte aí, então por isso que algumas pessoas às vezes confundem, tá? Então, o sacramento é um juramento. Por isso que a gente utiliza um compromisso feito com o Estado romano. Nós, como cristãos, nós temos um compromisso com Cristo, e aí sim, com o próprio Deus, tá? Então, por isso que a gente utiliza esse termo sacramento, porque tanto o batismo quanto a ceia do Senhor é um compromisso sagrado. O soldado romano ele tinha um compromisso sagrado, divino. Tá? Eles acreditavam que Roma era uma divindade, tá bom? Eles adoravam Roma. Então era um compromisso sagrado, era desrespeitar a própria divindade, você traí-la, traiu o império, né? Traiu o Estado. Da mesma forma, é um compromisso sagrado, mas no nosso caso, o batismo e a ceia são compromissos sagrados com o próprio Deus, tá? Agora, o adendo que eu tenho que fazer aqui. Irmãos, embora seja um compromisso sagrado, nem ceia, nem batismo salvam, tá? Isso é muito importante nós termos em mente, porque nós não encaramos os sacramentos como a Igreja Católica os encara. Tá? A Igreja Católica, eu já vou tratar aqui daqui a pouquinho sobre os sacramentos católicos, eles acreditam realmente que alguns sacramentos são capazes de salvar. E sem eles você não será salvo. Tá? Sem que esses sacramentos sejam ministrados sobre a sua vida ou administrados sobre a sua vida, você não será salvo. Tá certo? Então, eles têm essa visão diferente de nós. Nós não cremos nisso. Por exemplo, o ladrão da cruz, aquele que se converteu, porque haviam 2 lá, 2 bandidos, 2 criminosos junto com Jesus. Um deles se converteu. Ele nunca comeu, ele nunca participou da ceia e nem sequer foi batizado, tá certo? E mesmo assim, ele foi salvo. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá bom? Então, naquele mesmo dia, ele esteve com Cristo no paraíso. Tá? Ele foi salvo sem batismo, sem ceia. Tá? Isso é muito importante, porque se nós cremos que o batismo e a ceia salvam, você tem que admitir que você pode fazer algo para a sua salvação. E nós não cremos nisso. Nós cremos o quê? Lá em Efésios capítulo 2, porque a salvação é o quê? Uma obra da graça. Tá? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, a obras ele é no sentido de qualquer coisa que você possa fazer, não de obras para que ninguém se glorie. Tá? Então, a salvação é uma obra da graça, é Deus que nos salva gratuitamente. Os sacramentos são a demonstração física dessa salvação que recebemos, tá bom? Vamos lá, então, seguindo aqui com a nossa aula. Bom, os sacramentos, tanto da ceia quanto o batismo, que nós cremos que são apenas 2 sacramentos, eles substituíram 2 sacramentos da antiga aliança, tá? No Novo Testamento, Jesus instituiu 2 sacramentos para substituir 2 sacramentos do Antigo Testamento. A saber, que sacramentos são esses? Vamos lá. A Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Tanto é que, quando foi instituída a ceia do Senhor? Na última Páscoa. Tem gente que fala assim, ó, não, porque na última ceia, irmãos, aquela ceia de Jesus não foi a última ceia, foi a primeira ceia. Foi a última Páscoa, tá bom? A Páscoa judaica, aquele ritual que iniciou lá no dia do... Bom, para quem conhece a Bíblia, né? O povo de Israel, né? Não era uma nação ainda. Estava no Egito,
estava escravizada na época de Moisés, praticamente ali mais ou menos ali por volta de 1000 anos antes de Cristo. Esse povo de Israel clamou por livramento. Note que se você for ler o Pentateuco, você vai ver que em nenhum momento diz que eles clamaram a Deus pelo livramento. Eles clamaram por livramento. Deus disse, o clamor do meu povo chegou até mim. Tanto é que quando Moisés, Deus envia Moisés para ir lá livrar o povo, o que Moisés fala para Deus? Deus, quando eles perguntarem que divindade que me enviou até eles, o que eu digo para eles? Ou seja, esse povo de Israel estava clamando para qualquer Deus que o respondesse. Tá? E aí Deus responde. Deus responde por quê? Não porque Deus é uma das divindades que ouviu, ele é o único Deus. Porque Deus já tinha uma promessa feita lá 400 anos antes para Abraão, tá bom? Por isso que ele responde. E aí ele envia Moisés, tá? Bom, Deus envia junto com Moisés 10 pragas que aflige o Egito, e no dia da 10ª praga, que foi o dia da morte dos primogênitos, Deus instituiu a Páscoa, tá? A palavra Páscoa significa passar por cima. Por que significa isso? Porque o anjo da morte, quando ele passou pelo Egito, nas casas que ele via, o umbral pintado com o sangue do cordeiro, conforme Deus tinha ordenado para fazer, ele passou por cima e não feriu aquela casa, tá bom? Não feriu aquela casa. Por isso significava passar por cima. Então, no dia muito tempo depois, no dia que Jesus morreu, ele celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. A última ceia, nós não sabemos quando acontecerá, mas Jesus disse que ele celebrará essa ceia juntamente conosco. Não sei se ela será a última, né? Não sei se lá no céu, lá na Novos Céus e Nova Terra, nós teremos momentos igual a gente tem hoje de celebrar a ceia com Jesus várias vezes. Mas ele disse que pelo menos uma ele vai celebrar com a gente, tá? Então a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. E a circuncisão? A circuncisão foi celebrada foi substituída pelo batismo, tá? Então, a Páscoa deixou de existir e agora nós celebramos a ceia. Mas eu vou falar mais da ceia em aulas futuras, tá? Então não vou já detive bastante, mas vamos seguir aqui. E a circuncisão, bom, o que era a circuncisão? Na época de Abraão tá? Abraão já tinha o seu primeiro filho. Ismael tinha por volta de 13 anos. Quando Deus chegou para Abraão e falou, olha, a partir de hoje vocês vão fazer uma operação, lógico que ele não utilizou esse termo, vocês vão fazer uma operação de fimose, isso alguns homens precisam fazer até hoje, tá? E o judeu observa essa prática até hoje, mesmo tendo a necessidade ou não, independente disso eles fazem, que é tirar aquela pele de cima da glande, tá? Da glândula, do falo, tá bom? Nomes técnicos aí para o órgão reprodutor masculino. O médico puxa, né, ali no caso, puxa a pele e corta a pele que envolve a glande, tá? O judeu fazia isso, mas é lógico que não era com instrumentos tão rebuscados como nós temos hoje, era pedra afiada, eles cortavam ali a pelinha, a coisa era meio complicada. Isso deveria ser feito quando a criança nascia, logo nos primeiros dias de nascimento. No caso de quem não foi circuncidado quando era criança, teve que fazer isso depois de velho, tá? Foi o caso de Abraão e de outras pessoas também ao longo da história judaica. No Antigo Testamento, somente os homens eram circuncidados. Por quê? Porque ao cortar a pele da glande, você recupera isso, tá? Você não provoca danos maiores a um homem. Agora, se fosse fazer isso numa mulher, você teria um grande problema. Você imputaria um membro da mulher, né? Você causaria danos ali no seu órgão reprodutor. Então, o homem no Antigo Testamento, só o homem fazia a operação. No caso da mulher,
ela era representada pelo gênero, pelo homem mais velho, mais próximo dela. No caso, quando ela era solteira, a mulher era representada pelo pai, ou pelo tio, pelo avô, enfim, se ela não tivesse o pai, pelo irmão mais velho e tal. Quando ela fosse casada, ela seria representada pelo esposo. A morte do esposo pelo filho e tal. Então ela era representada na antiga aliança. Ela não precisava fazer esse negócio, porque isso causaria danos maiores nela. Tá? Então ela era poupada de fazer essa operação, tá certo? Mas o homem representava a mulher. A mulher era representada pelo homem. Nós vamos tratar disso mais em outras aulas, tá? Já na nova aliança, como isso não causa nenhuma imputação de membro nenhum, nada é cortado, né? Não tem mais a questão do sangue aí na nova aliança, porque o cordeiro já morreu, o cordeiro é Cristo. Então o batismo ele pode ser ministrado tanto a homens quanto a mulheres, tá? A questão não era questão de machismo, não, irmãos, era questão de preservação mesmo da mulher na antiga aliança. Agora, na nova aliança, o cordeiro já morreu, o sangue já foi derramado, não precisa mais ser derramado sangue nenhum, porque já foi pago toda a dívida. Então, agora, o batismo simboliza a entrada de homens e mulheres na nova aliança. Tá certo? Tá dando para entender até aí? Tá tranquilo? Alguém está falando comigo aqui? Deixa eu ver. Uma dúvida. Ótimo. Ricardo. Fala, Ricardo. Uma dúvida, Diogo, sobre a morte do ladrão na cruz. Para defender a posição deles, defensores do batismo para a salvação, usam o texto de Romanos 6, que diz: batizar-se com Cristo está relacionado a morrer junto a Cristo. Então eles dizem como o ladrão morreu junto a Cristo, ele foi batizado, mesmo que sem água. Como resolver essa questão? Nesse caso, a palavra ali, a palavra batismo, na verdade, ela simboliza, ali o Paulo está utilizando uma forma análoga, né? Nós somos batizados com Cristo, ou seja, nós somos imersos em Cristo, colocados em Cristo, tá bom? Neste caso, se ele foi batizado em Cristo e foi salvo, então o que nós precisamos é somente ser batizados em Cristo. E como que a gente é batizado em Cristo? Quando nós somos salvos por ele, tá? Então não precisa da água, de qualquer forma. Na verdade, eles não percebem, as pessoas que defendem a questão do batismo para a salvação, eles não percebem, mas ao defender isso, eles estão se contradizendo. Porque eles estão dizendo exatamente isso: ao ser batizado com Cristo, eu não preciso da água. Então ele está levantando um argumento contra ele próprio, tá? O batismo, ele é o batismo com águas, tá? Aquele que a gente participa, ele é uma demonstração física daquilo que aconteceu, uma demonstração, visível daquilo que aconteceu de forma invisível. Nós nascemos de novo em Cristo. Então, quando eu me batizo, eu declaro publicamente que eu nasci de novo, tá? Porque a água como símbolo. Quando a gente nasce de forma natural, acontece o rompimento da bolsa e sai água. Então, quando nós nascemos de novo, no caso, aspergido água sobre nós, tá bom? Aí, na próxima aula de domingo que vem, se Deus nos permitir, eu sei que eu estou vendo os jovens aí, eu acho que é porque vocês estão sem aula na sala de vocês, né? Eu estou imaginando. Não tem problema, tá? Mas vocês não vão estar aqui na próxima aula, mas a gente trataremos da questão das 3 formas de batismo. A batismo por infusão, que é o caso da Igreja Católica, o batismo por aspersão, que é uma prática da Igreja Presbiteriana, e o batismo por imersão, que é uma prática da Igreja Batista. As igrejas que derivaram da Igreja Batista utilizam a prática do batismo por imersão, tá bom? Nós vamos tratar disso na próxima aula, eu não vou poder falar muito sobre isso, mas de qualquer forma, a questão ali é a água. Eu vou repetir essa historinha na próxima aula, mas porque vocês não vão estar aqui na próxima aula, eu vou contar ela hoje.
O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma historinha, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas eu vou contar aqui que ela é legal. Ele tem uma história bastante interessante, que uma vez ele estava conversando com um membro de outra denominação que faz batismo por imersão. E aí ele perguntou, aí o cara questionou ele da questão de nós só, né, colocarmos água sobre a cabeça, os presbiterianos. Aí o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse assim, irmão, se na hora que você entrar lá no lago, ou no rio, ou na piscina, né, no tanque batismal lá, se você só molhar a canela, resolve? Aí o cara falou, não resolve. E se eu molhar a cintura, resolve? Aí o cara falou, não resolve. E se eu molhar o peito, resolve? Não resolve. E se eu molhar a cabeça, resolve? Aí o cara falou, não, se molhar a cabeça, resolve. Ele falou, então se o que vale é só a cabeça, a gente molha direto a cabeça. Pronto, acabou. Entendeu? É uma piadinha engraçadinha. Mas ela demonstra um pouco disso aí. Eu vou contar de novo essa piada aí na próxima aula. Sejam educados e riam da minha piada, tá bom? Mas, ô Ricardo, sei que você está levantando também, só me fala uma coisa. Deu para entender aí? Deu para explicar aí a pergunta ou não? Ficou dúvida ainda? Deu mesmo? Então, beleza. Deu. Então tranquilo, Deu. tá bom? Na verdade, o que Paulo está tratando ali em Romanos 6 é diferente do batismo com água, é outra coisa que ele está falando. Se a gente for, para a gente entender Romanos 6, nós temos que ler Romanos 5. E aí Paulo está falando assim, Jesus é o nosso representante, tá? Na nova aliança, da mesma forma que Adão era o nosso representante lá no Éden. Então, como em Adão nós pecamos e tornamos pecadores, porque nós estamos ligados a Adão pelo nascimento, agora em Cristo nós somos ligados, batizados, entendeu? Em Cristo, e agora nós somos representados por ele na nova aliança. Então, como em Adão todos pecamos e estamos perdidos, em Cristo nós todos somos salvos, porque ele conquistou a salvação para nós. Tá? A justiça dele foi imputada a nós. O batismo aí que Paulo está utilizando o termo batismo significa ligados com Cristo na morte. Tá bom? Então não é o batismo, não se refere ao batismo com águas. Então, quando o cara que defende o batismo como forma de salvação, batismo na água como forma de salvação, utiliza esse argumento que você expôs aí, não é o seu, eu sei, é desse pessoal, ele está ligando o batismo não ao batismo da água. Então ele está se contradizendo, dizendo que você não precisa de batismo para se salvar. Tá? Beleza. Qualquer dúvida, você grita aí, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Seguindo aqui, então. Deixa eu ver que oração aqui, senão eu me perco. Estamos tranquilo. Batismo cristão, não, o batismo católico, os 7 sacramentos católicos, tá? Bom, se nós temos 2 sacramentos, porque esses sacramentos estão na Bíblia, tá? Jesus deixou-os para nós, essas ordenanças. A Igreja Católica tem 7, tá? Só que, para a Igreja Católica, os sacramentos têm um significado diferente do que tem para nós, tá? Os sacramentos na Igreja Católica são meios de salvação. Nem todos, porque vocês vão ver aí algumas aí que não significa que você vai ser salvo, tá? Mas são meios de salvação. Para nós, os sacramentos não são meios de salvação. Calvino fala que eles são meios da graça, mas são meios da graça ser manifestada na nossa vida de forma a nos fortalecer, nos encorajar, nos fortificar, tá? E aí a gente vai tratar daqui a pouquinho um pouco sobre o que Calvino quer dizer com isso, tá bom? Mas quais são os sacramentos da Igreja Católica? O primeiro é o batismo. O batismo é o mesmo que o nosso, tá? Para eles também é. Só que para eles é um meio de salvação, tá bom? A diferença é essa. Mas o batismo, a crisma ou a confirmação, ou seja, depois que você se batizou na Igreja Católica, você faz a catequese, que é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. A palavra catequese e classe de catecúmenos é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, eles fazem a catequese nas doutrinas católicas e no final da catequese você faz a confirmação do seu batismo, tá bom? De certo modo, a confirmação do batismo é a nossa profissão de fé, quando a gente professa a fé. Mas para nós não
não é um sacramento, tá bom? Para nós não é um sacramento, é só uma declaração pública daquilo que você crê, tá? Não confunda profissão, tá? De professar com confissão, de confessar. Embora elas tenham um certo sentido parecido, a confissão de fé normalmente é algo redigido, escrito ali, sistematizando as doutrinas, tá? A profissão é só você declarar aquilo que você crê, naquilo que você crê, tá bom? Então, embora a gente professe a nossa fé, você faz... quem for batizado agora, depois de adulto, que está fazendo o curso de catecúmenos conosco, fará a profissão junto. Para aqueles que foram batizados na infância, quando criança, agora, em algum momento da vida, farão a sua profissão de fé, tá? Mas não tem o mesmo sentido que para a Igreja Católica, tá bom? A outra é a Eucaristia. A Eucaristia é a ceia, tá? Eles comem a hóstia. Interessante, a Igreja Católica os membros da Igreja Católica não tomam o vinho. Quem toma o vinho é só o sacerdote. Os membros só comem a hóstia, tá? É aquela bisnaguinha feita de trigo, tá bom? É uma forma de pão também, tá bom? Essa seria o equivalente da Igreja Católica à ceia do Senhor, tá bom? Ou a nossa Santa Ceia. Então, a Eucaristia e o batismo são iguais aos nossos sacramentos, mas num sentido diferente. Outra aí, reconciliação à penitência. A penitência aí é a confissão auricular. É aquilo que o católico tem que fazer algumas vezes na vida, pelo menos uma vez na vida ele tem que fazer, que é confessar ao padre, né, ou a um sacerdote os seus pecados. A gente vê muito disso em filmes, né? O cara vai lá, entra numa salinha, tem uma telinha aqui, aí ele chega e fala, padre, pequei, eu fiz isso. Aí o padre fala, olha, reza lá umas 10 Ave Maria, uns 5 Pai Nosso, e eu te absolvo, tá? Então, para o católico, isso você precisa fazer se você quiser ser salvo. Nós não defendemos essa prática. Embora a Bíblia fale, confesse uns aos outros as suas faltas, é normalmente falta que você cometeu. Eu falei mal do Ricardo, ou eu fiz alguma coisa para ele, eu vou lá e depois chamo o Ricardo e falo, Ricardo, eu pisei na bola, eu fiz isso para você, tal. Então essa é a confissão, mas aí o Ricardo que vai me perdoar. O Lutero trata disso nas 95 teses, tá? O que ele fala? Ou não, né? O Ricardo pode também não me perdoar. O que o Lutero fala? Se Deus é o ofendido, como que um padre ou um sacerdote pode perdoar no lugar de Deus? Só Deus... Ah, tá perdoado. Obrigado. Você é muito gentil. Como que o sacerdote vai perdoar algo que eu cometi contra outra pessoa? É como se eu tivesse feito, né, sei lá, agredido o Tarcísio e depois eu chego lá no Danilo e falo, Danilo, você me perdoa, eu agredi o Tarcísio, mas é que eu estava muito nervoso com ele pisou na bola. Se o Danilo for uma pessoa sensata, eu acredito que ele é, ele vai falar assim, olha, Diogo, eu até te perdoo, mas acho que você tem que conversar com o Tarcísio, porque foi ele que você ofendeu, tá? Então, a ofensa é contra Deus, a confissão do pecado tem que ser para Deus, nós confessamos a Deus. Nós devemos... Qual Danilo, Diogo? Oi, fala, Danilo. Qual Danilo? É qualquer um dos dois. Pode ser você mesmo. Se for eu, tá perdoado, tá? Obrigado. Então, nós devemos confessar nosso pecado a Deus, tá? Mas isso é um resultado da salvação e não para obter a salvação, tá? A salvação é a causa que nos leva a confessar os nossos pecados e não a confissão do pecado que gera a salvação. Essa é a diferença. Vocês conseguem perceber a diferença? Porque somos salvos, fazemos boas obras. O católico, ele faz a boa obra para ser salvo. A salvação é o resultado da boa ação feita. Nós não cremos assim, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o quê? Que a salvação, né, prometida por Deus, cumprida em Cristo Jesus, aplicada em nós pelo Espírito Santo, veja aí a Trindade toda trabalhando na nossa salvação, essa salvação nos leva
a praticar boas obras. Efésios 2 diz isso, tá? Lá no texto que eu já li para vocês. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque as boas obras foram preparadas de antemão por Deus para que nós andássemos nela. Elas servem para nós exercitarmos a nossa salvação, para nós aperfeiçoarmos a nossa salvação, no sentido de que nos tornemos cristãos melhores e não que nos tornemos cristãos, tá bom? Outra aí, a unção dos enfermos, tá? A unção dos enfermos, ela é também a extrema unção. Em 2007, eu tive um pneumotórax espontâneo sendo tardiamente diagnosticado. Tardiamente diagnosticado por minha culpa, que sou um representante comum do gênero masculino, que ao sentir dores muito fortes no peito, achei que isso não era nada. Se tem algum homem diferente de mim, que atire a primeira pedra. A gente sempre está morrendo. Eu andava 100 metros e sentia gosto de sangue na boca, mas achava que isso era normal. Quem nunca, né? Enfim, eu fui diagnosticado tardiamente. Quando eu fui no médico, o meu lado direito do pulmão estava fechado. E o médico falou que não sabia como. Eu estava há 16 dias ou 19 dias, uma coisa assim, com pneumotórax. Eu fiquei, na época, em um hospital católico, em São José dos Campos, no Marcelino da Rocha Marmo, e no dia que eu fui fazer minha operação final, o padre, ele ia lá me visitar todo dia, e ele foi lá me dar extrema-unção, porque podia ser que eu não sobrevivesse. Na verdade, os médicos já tinham dito que eu ia morrer, porque a coisa estava feia. Enfim, eu falei para ele que eu era evangélico, que eu não gostaria que eu não queria que ele fizesse a extrema-unção. E aí ele falou que se pelo menos ele podia orar por mim. Aí ele utilizou o termo orar. Eu sei que ele deve ter utilizado esse termo em respeito à minha fé. Eu falei que orar ele poderia orar. Ele orou por mim, não fez nenhuma reza, orou por mim, um Pai Nosso, e conversou um pouquinho comigo e foi embora. Tá? Mas a extrema-unção era aquilo seguinte: se tudo o resto falhou, pelo menos a extrema-unção te daria a esperança de que você iria para o céu. Tá? Ela é um dos sacramentos da Igreja Católica, nós não cremos nisso. A ordenação, essa ordem aí é somente para os sacerdotes, tá? Era um sacramento também, então ele não é uma causa de salvação, mas era algo sagrado, tá bom? Nós não encaramos a ordenação ministerial como algo assim, tá? Da mesma forma que os católicos encaram. E o matrimônio, tá? Até pouco tempo atrás, se tem alguém aí formado em direito, por causa da nossa herança muito forte da Igreja Católica, o matrimônio era considerado uma forma de você perdoar pecados passados. Eu lembro até de um caso que aconteceu alguns anos atrás, de um prefeito de uma determinada cidade aí no interior do Brasil, que ele molestou algumas adolescentes e, para se livrar da condenação, ele casou essa mulherada toda. Porque havia uma das constituições nossas antigas, antes da Constituição de 88, a ideia de que o matrimônio absolveria pecados de ordem sexual. Então, ele casou esse povo todo para se livrar da condenação ali por estupro. Olha que coisa inusitada, tá? Então, a Igreja Católica considera o matrimônio como algo sagrado, tá bom? Nós entendemos que aquilo que Deus uniu não separe o homem, que Deus está ali no casamento, mas não cremos da forma que os católicos creem, tá bom? No casamento. É uma forma um pouco diferente, tá certo? Aí vocês sabendo um pouco aí do que os católicos creem como sacramentos. Vamos seguir aqui com a nossa aula. Bom, o batismo foi instituído por Jesus Cristo após a sua ressurreição. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 28. Mateus 28, melhor dizendo, 19, que diz assim. Vou ler para vocês. Mateus 28, 19. Opa, passei aqui. Último capítulo de Mateus, verso 19.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes disso, não havia batismo cristão. Aí agora tem o pulo do gato, cara. Um negócio bastante interessante que nem todo mundo se atenta para isso. E eu coloquei aqui, ó. Talvez essa informação de que Jesus instituiu o batismo somente após a sua morte lembra uma coisa aqui que nós já estudamos. Eu vou fazer a pergunta, mas é uma pergunta retórica, porque eu pergunto e eu mesmo respondo, tá? Quando foi que a igreja oficialmente foi fundada? Resposta: no dia de Pentecostes, tá bom? Dia de Pentecostes acontece, Penta vem de 5, né? Pentecostes, na verdade, era 50 dias, tá? 50 dias após a Páscoa. Lembra que Jesus, após a sua morte e ressurreição, ficou com os discípulos ainda por cerca de 40 dias. Então, conta aí 3 dias após a morte, que foi a Páscoa. Mais 40 dias, dá mais ou menos os 43 dias. Uma semana depois que Jesus foi embora, que Jesus ascendeu, foi assunto aos céus, praticamente aí uma semana depois, teve o dia de Pentecostes. Então, a igreja surgiu 7 dias, mais ou menos 7 dias depois da subida de Cristo. E 50 dias depois da morte de Cristo, tá bom? Bem, que a igreja foi fundada. Mas e o batismo de João? Quando Jesus morreu, João já tinha morrido, tá? E João batizou Jesus 3 anos antes da morte de Jesus, porque foi no início do ministério de Cristo que Jesus foi batizado. Então, e o batismo de João? Pessoal, muito importante isso aqui. O batismo de João não era um batismo cristão, tá? Não era um batismo cristão. O batismo de João era um ritual que João estava realizando. Não era um ritual, como eu já disse no começo da aula, alguns entraram depois, não era um ritual comum do judaísmo. Se você for ler a lei, né, aquilo que Deus instituiu lá no Pentateuco, você não vai ver nenhum momento dizendo que tinha que lavar as pessoas, tá? Isso era uma prática utilizada ritualisticamente, os judeus faziam isso, João não foi o primeiro, tá? Eles faziam isso, mas isso não era uma prática oficial do judaísmo. Era um algo a mais, tá bom? Era um algo a mais. E ele estava preparando, João era o preparador, era a voz que clama no deserto. Ele estava preparando o caminho para o Messias, tá bom? Note, o batismo de João não era um batismo cristão. João foi o último representante da antiga aliança. E eu quero ler com vocês Lucas 16, 16. Olha aqui que Jesus fala aqui em Lucas 16, 16. Eu vou ler para vocês. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, as boas notícias do reino, né? O reino de Deus está próximo e depois agora o reino de Deus é chegado. E todo homem se esforça por entrar nele, tá bom? Então, veja só, João, ele é o último representante da antiga aliança. E o período de João de Cristo é o período de transição entre a antiga aliança e a nova aliança, tá bom? O que você está tendo ali é um conflagrar das duas alianças, tá? João é o último representante da antiga e Jesus ele vai encerrar a antiga aliança e iniciar a nova aliança, tá certo? Então você está tendo ali um momento de transição, uma contraposição ali, tá? Elas estão se contrapondo ali naquele momento, tá bom? Então, tanto é que quando Jesus ele vai ser batizado, ele faz isso, ele diz, quando ele vai até João, João fala assim, eu que deveria ir até você e você vem até mim? E aí Jesus fala, deixa para que se cumpra toda a justiça, tá? Jesus ele estava ali dando demonstração, né,
de ser um judeu, né, ali dando o exemplo, tá? Mas ele mesmo não precisava daquilo. Mas ele fez por quê? Porque naquele momento que Jesus faz, o Espírito Santo desce sobre ele. Ali, e aí tem aquela teofania, né, do Espírito Santo descendo sobre ele, e aí ouve a voz. João, ele diz que está escrito lá no Evangelho de João, e lembra, cuidado, tá, pessoal? Temos dois Joãos aí, tá bom? Cuidado, João o Batizador, o Batista, não é o João Evangelista, são duas pessoas diferentes, tá? O João Apóstolo é uma pessoa, irmão do Tiago, tá bom? O João Batizador é primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, tá? Cuidado aí para não confundir os Joãos aí, tá bom? Então, o João Apóstolo escreve sobre o João Batista, que é o batizador. Ali não só ele, né? Não foi só João que escreveu sobre o outro João. Mas ali você tem um momento de transição. E aí João fala para ele que ele, o João Batista, aquele que o mandou batizar, quem é que o mandou batizar? Só pode ter sido Deus, né? Aquele que o mandou batizar disse que aquele a quem ele visse descer sobre ele o Espírito Santo, esse era o Cristo, tá bom? O ungido de Deus, tá bom? O Messias, o Mexia, né, em hebraico. Esse seria o Salvador do mundo, o profeta, tá? Que haveria de vir. Então essa foi para se cumprir. Jesus foi até João para que se cumprisse ali essa profecia, né, dada ali ao João Batizador, tá bom? Bem, então ali você tem um momento de transição, tá? Um momento de sobreposição das duas alianças. Os cristãos já batizados, muitos discípulos de João se converteram ao cristianismo. Depois que a igreja surgiu, o que aconteceu com esses cristãos? Foram batizados de novo. Só que eles tinham sido batizados no judaísmo. Não era uma prática judaica, mas eles tinham sido batizados por João. Tá? Agora eles teriam que ser batizados no cristianismo. Vamos ler Atos 19. Olha que coisa interessante. Atos 19, versos de 1 a 7. Eu vou ler para vocês, tá bom? Atos 19, de 1 a 7. Vou ler aqui, tá? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, eles já estavam ali, já eram cristãos, tá? E não sabiam nada do Espírito Santo. Então Paulo lhes perguntou: em que, pois, fostes batizados? Vocês foram batizados como? Responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. João estava batizando eles em arrependimento para que cresce naquele que viria. Aquele que viria já veio, já morreu, já ressuscitou. Agora eles precisavam ser batizados por aquele que já veio. Então eles foram batizados novamente, tá? Agora no batismo cristão. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens, tá? Então, assim, ó, veja só. Eu só li o restante do verso para vocês verem o seguinte. Eles já tinham sido batizados por João para arrependimento para aquele que viria. Mas aquele que viria já veio, tá certo? Bom, agora eles foram batizados por aquele que já veio, por Jesus.
Depois, esse batismo não é o batismo no Espírito. Eles não tinham sido cheios de Espírito, tá? Tanto é que aí chega no verso 6. O que diz? Eles já tinham sido batizados de novo pelas águas. E aí Paulo faz o quê? Impôs sobre eles a mão e eles receberam o Espírito. E junto com o Espírito, naquele momento, eles falavam em outras línguas e profetizavam. Aquilo foi algo que nós vamos, quando nós estudamos os dons, tá? Isso foi algo comum no período do primeiro século, tá? Enquanto os apóstolos estavam aqui, tá bom? Não significa como os pentecostais acreditam que ao receber o Espírito Santo você tem que falar em língua estranha. Não. O batismo no Espírito Santo acontece no momento da conversão, tá certo? Vamos lá, agora estão convertidos de fato. Beleza? Entenderam aí? Então, o batismo de João não é um batismo cristão. Era um batismo feito lá no judaísmo, tá? Preparando as pessoas para aquele que viria. Lembre-se que João falou, eu batizei com água, mas aquele que vem após mim, porque é o máximo que eu posso fazer por vocês, é batizar com água. Mas eu estou simbolizando porque daqui a pouco vai vir alguém mais poderoso que eu e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, até a própria razão de batismo de João é diferente da razão do batismo do cristão, tá? João batizava simbolizando o batismo do Espírito. Os cristãos hoje se batizam simbolizando que eles nasceram de novo para Cristo, tá certo? Sim? Tranquilo? Eu tô vendo ali o Lucas Santos, mas é uma foto, né? Não, é vídeo mesmo. Tudo bom, Lucas? Beleza, meu irmão? Entenderam? Conseguiram entender até aí, irmãos? Ou tá difícil demais? Eu vou tomar o silêncio por aceitação. Vamos continuar aqui. Não, tá dando para entender sim, Diogo. Tá tudo de boa. Então, beleza. Espero que estejam Tranquilo. todos entendendo. Bom, significados do batismo, tá? O batismo, ele tem alguns, nos traz alguns benefícios. Opa, tem uma... Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Tarcísio tá falando. Tá comentando aqui que a Vivo dele tá caindo. Eu vi aqui, Tarcísio. Você caiu várias vezes aqui já. Percebi. O presbítero Tarcísio, como a gente já comentou em outras aulas, ele está com esse problema da internet aí desde o começo da pandemia. Mas vamos que vamos, né? Fazer o quê? Deus abençoe, meu irmão. Faz parte, né? Faz parte, Vamos lá. Significados do batismo. O batismo, ele sela nossa união com Cristo, tá? Eu quero pegar aqui, ler alguns trechinhos aqui do nosso livro, tá? Do nosso livro. Para quem está com o livro aí, pega aí o meu livro, eu sei que é uma edição mais antiga que a de vocês, mas está na página 94. Se não tiver na 94, você está perto da 94. Significado do batismo. Primeiro, o batismo sela nossa união com Cristo, tá bom? E aí, o Ricardo, se ele estiver me ouvindo aí, nós vamos chegar lá no texto de Romanos 5. Olha aqui que... Não precisa se manifestar não, tá, Ricardo? Só se você quiser. Paulo, ele faz uma analogia ali no capítulo 5 de Romanos. Ele fala o seguinte, eu já comentei sobre isso para responder ali a pergunta do Ricardo, mas eu quero mencioná-la novamente. Se em Adão nós todos morremos, porque nós estávamos ligados a ele, em Cristo todos nós vivemos e temos a vida eterna. Todos nós que cremos, não todos os homens. Nós já tratamos disso nas aulas nossas sobre salvação, tá? Não vou retornar lá. Mas se em Paulo todos morremos, se em Adão todos morremos, em Cristo todos nós vivemos. O batismo é essa demonstração de que nós nascemos de novo, estamos vivos, tá? Nós que espiritualmente estávamos mortos, né? Lembra que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 2, né? Eu gosto muito, irmãos, Romanos capítulo 2, 1 e 2 é a minha carta, tá? Então, vocês vão ver eu falando muito de Romanos 1 e 2. Vocês já ouviram bastante, vão ouvir muito mais,
Tá? Então, Romanos 1 e 2 é a minha carta. É a de Paulo, mas ele que escreveu, mas é a minha carta. Tá? Então, ele fala, olha, e nos vivificou, Paulo fala, estando, e vos, né? Porque Paulo utiliza aí a terceira pessoa. E vos vivificou, tá? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vós estavam, no caso ele fala vós, porque ele está se referindo às pessoas que estão lendo a carta, mas é todo mundo, tá? Paulo também estava morto. Nos vivificou, estando, eu vou utilizar agora a segunda pessoa, tá bom? Porque eu quero me incluir nisso também. Ele nos vivificou porque nós estávamos mortos. Então o batismo, ele simboliza esse novo nascimento, tá certo? Esse novo nascimento. Beleza? Isso, então, o batismo, ele sela, né, é uma demonstração física daquilo que aconteceu, demonstração visível daquilo que aconteceu de forma invisível, tá? Cristo morreu, e por causa dele ter morrido, todos nós morremos para o mundo. Mas Cristo está vivo para todo sempre. E como Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitamos com ele, estamos vivos para Deus. Mortos para o mundo, vivos para Deus, tá? Nós somos diferentes daqueles que não são salvos. Por quê? Porque o não salvo, ele está vivo para o mundo, morto para Deus. Nós estamos mortos para o mundo e vivos para com Deus. João, o apóstolo João Batista não escreveu nada, tá, irmãos? Mas o João evangelista escreveu as epístolas, o livro de Apocalipse, 3 epístolas, 3 cartas, o livro de Apocalipse e o Evangelho de João. Então são 5 livros, tá? O João, lá na sua primeira epístola, ele diz o seguinte, olha, eu vou fazer a citação de cor, mas eu faço a citação da revista e corrigida, porque foi lá que eu decorei esse texto. Ele diz o seguinte, olha, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que no mundo há. Por quê, irmãos? Jesus, na sua oração sacerdotal, que está registrada lá em João, Evangelho agora, tá? Evangelho de João, capítulo 17, ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estão no mundo, mas não são do mundo. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós não somos deste mundo. Aí o mundo aí não é mundo planeta Terra, porque aqui ninguém é alienígena, tá? Nós não somos do mundo, aí a palavra cosmon, né, cosmos, a grega, né, significa também esse sistema governado, né, administrado pelas trevas, por Satanás, enfim, tá? Nós não somos desse sistema, nós somos de Cristo, tá bom? Nós somos do céu, tá? Paulo escreve lá em Colossenses, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, por onde Cristo está sentado à destra de Deus, tá? Então é lá que a nossa mente tem que estar ligada, não nas coisas deste mundo. O batismo sela nossa união com Cristo, porque nós estamos unidos com Cristo no batismo, não batismo nas águas, mas no batismo com Cristo, né? Inseridos em Cristo, né? Lavados por Cristo, unidos a Cristo, tá bom? E o batismo com água revela, demonstra fisicamente aquilo que aconteceu em nós de forma invisível. Irmãos, eu estou falando físico, mas não é físico, é visível, tá? É visível. Não sei o que o físico está na minha cabeça aqui. Bom, o batismo também sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. Para entender um pouco disso, nós temos que entender lá a questão do pacto das obras e o pacto da graça. Irmãos, cuidado. O Antigo Testamento não é pacto das obras. O Antigo Testamento, com exceção ali do período de Adão, quando Adão é expulso, quando Adão peca e é expulso do jardim, a partir daquele momento, tudo é graça.
Todo o Antigo Testamento é graça. Até a lei foi dada por graça. Favor de Deus. Deus não precisava fazer nada. E ele fez tudo por graça. Por graça ele poupou aquela nação. Por graça ele escolheu aquela nação de Israel. Por graça ele mandou os profetas. Por graça ele mandou correção. Tá? Por graça ele cumpriu a sua aliança, mesmo que o povo tenha desrespeitado a aliança. Tá? Ele cumpriu a aliança. Inclusive, os flagelos, ou seja, as penitências da aliança, o castigo da aliança não é por descumprimento da aliança, é cumprimento da aliança, fazia parte. Que quando Deus estabeleceu a aliança, ele disse, quando vocês desrespeitarem, eu vou punir. Então, quando Deus está punindo, ele está cumprindo a aliança. Tá? Tudo é graça. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo por mérito. Se tivesse alguém que fosse salvo por mérito, o próprio Paulo fala disso ao se referir a Abraão. O pastor falou disso hoje na devocional, que Abraão é nosso pai da fé. Sim, a Bíblia fala, ele creu, e isso foi lhe imputado por justiça, mas isso foi obra da graça. Deus se manifestou para Abraão. Abraão não sabe quem era Deus, tá bom? E foi Deus que fez Abraão obedecer. Mas, enfim, a antiga aliança é obra da graça também, tá? Então, o pacto da graça, desde a queda até hoje, nós vivemos o pacto da graça. O pacto das obras era só quando o homem poderia, isento de pecados, tá? Nós já tratamos disso a respeito lá quando nós falamos de salvação, quando nós falamos do homem, tá? Quando o homem tinha a possibilidade de não pecar antes da queda, Adão somente lá no jardim, ele viveu o pacto da obra, ou seja, se ele obedecesse a Deus, ele teria sua condição preservada. Como ele não obedeceu, ele caiu da graça, ele caiu infringiu a ordem de Deus ali, pecou contra Deus, a partir daí ele precisou de graça para ser salvo, tá bom? Então, ela sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. Aqui no livro ele diz o seguinte, olha, eu vou ler para vocês. A promessa principal do pacto da graça é que Deus será nosso Deus e também da nossa descendência. Essa promessa inclui bênçãos temporais e eternas. Através dela, Deus garante nos conduzir nessa vida e nos receber no céu após a nossa morte. E o batismo significa e sela essas promessas, de sorte que já não é escravo, porém livre, filho, melhor dizendo. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja, não quer dizer que o batismo te garante isso. O batismo só mostra que você entende isso e que você se submete você faz essa declaração pública. Eu não estou vendo todo mundo aqui, mas eu sei que eu estou vendo o Danilo aqui na minha tela e a Priscila estava com o Danilo, a Priscila Noronha, ali no vídeo. E que a Rebeca também tinha entrado na sala, não sei se ela está, mas está um pessoal aí do grupo de missões. Vocês já devem ter ouvido falar que um dos maiores receios das pessoas que se convertem ou são convertidas em países, por exemplo, muçulmanos, eles têm um receio, eles vão na igreja, eles vão todo domingo na igreja, mas quando eu pergunto para eles assim, ó, você quer se batizar, eles sentem aquela pressão. Por quê? Porque o batismo é a demonstração pública daquilo que aconteceu de forma invisível. Enquanto está invisível, ninguém está vendo, tudo bem. Agora, quando você se batiza, eles entendem. Como a gente se acostumou com isso, às vezes nós não entendemos, mas a partir daquele momento você está declarando que o seu compromisso com a igreja é um compromisso real. E eles têm muito medo disso. O medo qual é? Medo de perseguição. Enquanto eles estão só indo na igreja, existe um risco, mas a partir do momento que eles se batizam, a coisa ganha uma tangibilidade, né? O perigo de morte se torna muito mais presente, muito mais real, porque agora eles declararam que eles são realmente cristãos, tá? Eles entendem algo que às vezes a gente não entende, beleza? Então, cuidado aí para entender essa coisa. Não é porque você foi batizado que você vai receber bênção sem medida, recalcada e transbordante, que não é bem isso que a Bíblia fala, não, tá?
Na verdade, ser batizado muitas das vezes significa perseguição e perseguição da brava, tá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo ou é salvo, tá bom? Seguindo aqui, ela sela a promessa de pertencermos ao Senhor. Significa que todo mundo que é batizado nas águas pertence ao Senhor? Não, irmãos. Quantos? Eu estou há 3 anos novamente na sala de catecúmenos, e eu, antes de estar 3 anos de novo na sala de catecúmenos, já tinha dado aula de catecúmenos em 2013 e 2014. E depois voltei em 2018, se não me engano, 18, 19, 20, isso mesmo. Tá? Então, eu estou aí 5 anos dando aula. Quantos foram batizados e já não estão mais entre nós? E eu quero acreditar que esteja em alguma denominação evangélica, temendo a Cristo, mas eu, sendo sincero, eu acredito que não tem mais nenhum vínculo com o cristianismo. Quantos acontece? Eu me batizei, eu não lembro direito, porque assim, com o passar, eu fiz 40 anos na sexta-feira, e eu estou vendo que com o passar do tempo as memórias já começam a me esvair. Então, foi ou em 93 ou em 94, eu me batizei. Eu fui batizado nas águas. Quando isso aconteceu, eu fui batizado mais ou menos com umas 16, entre 20 e 16 pessoas, tá? Algo em torno disso. Hoje, irmãos, que permanecem na igreja, é lógico que a igreja não salva, mas ela significa alguma coisa, você estar na igreja, e você não está em igreja nenhuma, estar em casa significa também muita coisa. Dos que estão na igreja, eu tenho acho que 2, eu e mais 2 ou mais um só. O resto todos deixaram a igreja, deixaram o cristianismo, estão aí. Espero que um dia retorne, né, que haja tempo para que retorne, mas por enquanto estão aí perdidos, talvez nunca tenham sido salvos, tá? Mas o batismo, ele demonstra publicamente que nós pertencemos ao Senhor, tá bom? Porque não quer dizer que todos que se batizam pertencem realmente ao Senhor. E é um meio de graça. Ok. É um meio de graça, tá? Esse aí o Calvino trabalha bastante disso, tá? Ele fala os meios que a graça utiliza. O que é o meio de graça? São as maneiras, os mecanismos, as formas, os meios, tá, que a graça utiliza para nos aperfeiçoar na fé, tá? Ou para nos fortalecer. Então, para Calvino, o batismo é um meio de graça. Eu vou ler aqui para vocês, tá? O livro, porque é bem pequenininho o que está escrito aqui, então eu vou ler para você, tá bom? O batismo é um meio que Deus usa para nos transmitir bênçãos. A confissão de fé nos lembra que a eficácia do batismo não se limita ao momento que é administrado. Tá aí no Confissão de Fé de Westminster, capítulo 28, tá bom? Ponto 6, da Confissão de Fé. E o Catecismo Maior nos ensina que o dever necessário, mas muito negligenciado, de tirar proveito do nosso batismo deve ser cumprido por nós durante a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando assistimos à administração desse sacramento aos outros. Irmãos, algo interessante com relação aos sacramentos, os dois que nós temos, eu já vou encerrar a nossa aula, tá? Que eu sei que já são 11h30. Me deem mais 5 minutinhos e eu encerro, espero, mas até 11h40 com certeza eu encerro, tá? É que tanto a ceia do Senhor, a Santa Ceia, quanto o batismo, eles são meios que nos ajudam a recordar de compromissos que fizemos com Deus, tá bom? Então, a eficácia do batismo, de ser uma bênção, um meio de graça, ela acontece tanto de forma direta, que está aqui o que eu coloquei no slide, quando nós participamos do batismo, quando nós reafirmamos algumas coisas, elas nos abençoam porque nós nos lembramos de coisas importantes para nós. Tem coisas que você só sabe a sua reação quando ela acontece. Alguém já me perguntou uma vez assim, se alguém matasse alguém da sua família, o que você faria? Eu disse, olha, meu amigo, só se
Só acontecendo para eu saber, porque a gente nunca sabe como nós reagiríamos, como eu reagiria uma coisa assim, né? Abraão, ele só descobriu o quanto ele amava a Deus quando ele teve que provar isso ao ponto de entregar seu próprio filho. Olha que coisa interessante. Deus não precisava de que Abraão provasse nada para ele. Quem que precisava era o próprio Abraão. Era Abraão que precisava saber até onde ele amava a Deus. E ele só descobriu quando ele foi tentado até o último minuto. Tá bom? Ele foi provado até o último minuto. Então, é quando nós fazemos essas coisas que nós nos lembramos, quando nós somos batizados, nós lembramos do nosso compromisso que fizemos com Deus e com aquilo que aconteceu conosco de forma invisível. Nós nascemos para Deus e somos dele, tá? E essa é a bênção direta de fortalecer nosso coração, tá? De frisar no nosso coração que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. O interessante é que Deus ele utiliza a analogia de nós sermos noiva de Cristo. Tá? A igreja é a noiva de Cristo. E se nós formos ver o que a Bíblia fala a respeito da noiva e do noivo, ele diz o seguinte, olha, a mulher, o corpo da mulher não pertence a ela mesma, pertence ao marido. E a mesma coisa, o corpo do marido não pertence a ele mesmo, mas pertence à sua esposa. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos de Cristo e nós devemos viver para a glória dele. Isso é muito importante. E nós também somos abençoados na relação do batismo de forma indireta, quando não quando a gente é batizado ou quando a gente foi batizado, mas quando nós vemos outras pessoas sendo batizadas. Por quê? Porque quando a gente vê o batismo de outras pessoas, nós recordamos do nosso próprio batismo. Então, nós somos relembrados do compromisso que fizemos. Tá bom? E isso é uma forma de nos abençoar. Olha só como é semelhante a ceia do Senhor nisso. Nós participamos da ceia do Senhor até que ele venha. Ele disse isso. Tá lá, a gente lê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né, quando trata da ceia do Senhor. Ele diz, fazer isso em memória de mim, e vocês farão isso até que eu venha. Toda vez que a gente participa do pão e do cálice do Senhor, nós lembramos dele, nós lembramos do sacrifício que ele fez por nós. Então, todas as vezes, nós estamos sendo relembrados do compromisso dele para conosco, e que nós fomos salvos por ele, que ele se entregou por nós. E no batismo, nós nos lembramos do compromisso que nós fizemos com ele. Tá? Na ceia, ele se comprometeu conosco na sua morte. E no batismo, nós nos comprometemos com ele. Nós nascemos com ele, morremos com ele e nascemos novamente, ressuscitamos com ele, né, de forma espiritual. Então, quando a gente vê outras pessoas sendo batizadas, nós devemos relembrar o compromisso que fizemos e somos abençoados nisso, porque relembramos aquilo que Deus fez por nós e aquilo que nós fizemos, né, o compromisso que nós fizemos com ele. Nascemos novamente, tá bom? Isso foi uma obra de Deus. Irmãos, encerramos aqui a nossa aula. Eu sei que tratei de termos um pouco complexos com vocês. A gente dá uma volta aí para tratar dessas questões, mas eu espero que eu tenha conseguido desembaraçar todos os nós que eu fiz na cabeça de vocês aí durante a aula. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um ótimo domingo. Um abraço para os papais que estão aí. Eu vou encerrar e compartilhar aqui da tela, tá bom? Aqui essas recomendações de leitura são da aula passada, tá? Eu não vou comentar sobre elas hoje. Eu vou encerrar o nosso compartilhamento aqui de tela. Opa, estou no lugar errado. Aqui, estamos todos nós aqui. Eu estou vendo aqui o Fernando Noronha ali. Estou vendo o Danilo e a Priscila. Deus abençoe o Tarcísio, o Lucas, o Ricardo. Estou vendo aqui. Não estou vendo, mas eu estou vendo o nomezinho aqui da Lívia. Abriu ali agora. O Edenil e a Andréia. Deus abençoe.
A Lívia, o Cláudio, a Luísa. Não estou vendo a foto, mas estou vendo ali que estão aqui. A Ana Carolina abriu ali o vídeo dela. O Danilo Dávila. O Danilo, jogador de basquete. Não lembro seu sobrenome, Danilo. Eu anotei. Danilo, jogador de basquete, no meu celular. Usaram. A Gorete, a Renata, o Dudu, o Guilherme, João Toledo, a Vicky. Olha, é isso que eu estou vendo aqui na minha tela. Se tem mais gente aí, me perdoa, não estou vendo, tá bom? Deixa eu abrir aqui a tela que vai aparecer aqui do lado aqui. O João, enfim, o Lucas já falei, a Ricardo, a Rebeca, a Vitória, o Dudu, e a Renata, eu sei que tá junto, tá bom? Irmão, se eu deixei de falar o seu nome, não precisa ficar triste comigo, não. É só não vi você aqui, tá bom? Ou eu pulei você aqui sem querer, tá? Mas Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo. Um bom Dia dos Pais para os papais que estão me assistindo aí. Um ótimo Dia dos Pais. Passem com sua família, quem puder, né? Eu sei que com a questão do corona está difícil. Eu estou com meus 2 filhos hoje aqui comigo, mas não estou com meu pai. Ontem eu fui lá, dei um abraço nele, e amanhã eu vou voltar para levar meu filho embora, dou outro abraço nele, porque meu filho está ficando com os meus pais. Irmãos, Deus abençoe, um ótimo domingo. Eu vou pedir para uma pessoa aí orar por nós. Qualquer um que quiser aí pode orar, se não tiver nenhum voluntário. Você sabe como funciona, né? Porque eu sou um cara ditador, e aí eu indico um voluntário. Alguém aí falou? Um voluntário? Não? Então eu vou pedir, o Fernando Noronha, senhora por nós? Está me ouvindo? Eu Estou ouvindo. acompanho um pouco dessas tecnologias. Está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Tá bom. Senhora por nós? Aqui, esses aparelhos, agora sim, querido, né? Esses aparelhos aqui que eu não domino muito, não é meu, então eu fico utilizando aqui, não sei nem onde agora eu consegui. É isso aí, seu Fernando. Deu certo. Vamos lá, gente, vamos orar então. Amado Deus poderoso, te agradecemos por esse domingo maravilhoso, que é Dia dos Pais, e que o Senhor honre a cada um dos pais como o Senhor tem honrado, Deus amado, e cada um dos pais honre também a ti, amado Deus, na educação dos seus filhos, no cuidado com os seus pais, Deus amado, e no trato das amadas no dia a dia com todas as pessoas. Obrigado por essa aula maravilhosa que o Diogo nos deu. Abençoe cada um de nós no decorrer da semana, no decorrer desse dia. Abençoe ainda o culto da noite que teremos lá na igreja, amado Deus. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, um ótimo dia para vocês. Parabéns para você, o Dia dos Pais para você, Diogo. Amém. Você também, isso. Vou mandar um abraço aí, eu não falei o nome dele, mas o senhor Orestes está assistindo. Um abraço, Orestes. Deus abençoe. Um ótimo Dia dos Pais também. Irmãos, Deus abençoe. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Fechou. Até mais. Olha, quem quiser saindo, pode saindo, tá? Daqui a pouquinho eu fecho a sala. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço, Ricardo. Tchau, Deus abençoe. Beleza, falou, Diogão. Falou, Danilo. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe, obrigado, viu? Amém. Tchau, tchau. Vou Tchau. fechar aqui, tá? Irmãos, Deus abençoe. Encerrando a aula. Um abraço. Fiquem na paz.